Oi, gente, graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Momento com Deus. Hoje nós estamos especiais também, nós estamos começando um novo livro, a Carta aos Coríntios. Essa linda carta que é um verdadeiro manual para o cristão. Nós vamos começar com essa carta hoje. Vamos iniciar o nosso momento orando ao Senhor e em seguida vamos aprender um pouquinho mais sobre essa carta. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos nesse momento, nesse canal. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos abençoa com a sua palavra. Obrigada por estarmos iniciando esse lindo livro da Bíblia, ó Deus, do Novo Testamento, primeira carta aos Coríntios. Obrigada por essa revelação, Senhor, por essa direção que o Senhor nos dá. Nós agradecemos ao Senhor por tudo e pedimos que o Senhor continue a nos orientar, a nos dirigir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Coríntios. Sim, como nós já estamos dizendo, a autoria é do apóstolo Paulo, sem sombras de dúvidas. E o apóstolo Paulo tem pelo menos dois motivos para ter escrito essa carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo foi o fundador da igreja de Coríntios. Ele pregou lá a primeira vez na sua segunda viagem missionária. E nesse momento em que ele escreve a carta de Coríntios, ele recebeu a visita de irmãos vindos de lá, falando para Paulo que estava acontecendo alguns conflitos naquela igreja. E também Paulo recebeu uma carta vinda de lá de Corinto, onde os cristãos estavam perguntando várias coisas sobre moralidade, imoralidade, sobre sexualidade, casamento, sobre a ressurreição, enfim, vários assuntos. Aquela igreja estava confusa e Paulo, então, como não podia ir até lá, ele escreveu essa carta, que é um verdadeiro manual para aquela igreja e serve também para nós, né? Um manual ótimo para os pastores, os líderes, todo o povo de Deus se basear, dirigir por essa carta. Ela foi escrita em Éfeso e a data é entre 53 a 56 depois de Cristo, mas a maioria entra em consenso que tenha sido em 54 depois de Cristo. Entre os assuntos abordados na carta de Paulo aos Coríntios, eu quero destacar o capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. E no capítulo 15, a partir do versículo 55, diz assim: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele nos dá também esse privilégio de ressuscitarmos com Ele. E vamos agora começar essa linda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Não perca nenhum capítulo desse livro que você vai aprender muito. É um verdadeiro manual para a nossa vida. E vá deixando seus pedidos de oração aí nos comentários, que após a leitura nós vamos orar juntos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes
sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém! Que Deus nos ajude a lermos essa carta, aprendendo e colocando em prática na nossa vida. E nesse momento nós vamos orar por seus pedidos. Se você ainda não colocou os seus pedidos aqui nos comentários, coloque que nós vamos orar nesse momento e também durante toda a leitura do livro de Coríntios. Nós vamos estar orando todos os dias pelos pedidos deixados aqui no canal. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome do Senhor Jesus, desde já agradecemos ao Senhor por essa linda palavra que o Senhor tem nos dado. Obrigada, meu Deus, por ter deixado a Bíblia, a sua palavra revelada a nós. Obrigada por nos instruir, por nos dizer o passo a passo como devemos ser, como devemos seguir, como devemos andar no nosso dia a dia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos instrui em tudo. Obrigada, Deus, porque podemos saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Nos ajude, ó Deus, para colocarmos em prática a sua palavra, que possamos colocar em prática as suas instruções, que possamos não somente ler, não somente ouvir a sua palavra, mas possamos colocá-la em nossos corações de verdade, colocá-la em nossa mente, memorizarmos, aprendermos de verdade e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Nos ajude, Pai. Temos vontade de fazer o que é certo, mas como diz a sua palavra, o apóstolo, que aquilo que queremos muitas vezes não é o que fazemos.
Pai, somos carnais, inclinados ao pecado, mas pedimos ao Senhor que nos ajude a vencermos a carne, a vencermos as inclinações do pecado, a vencermos as tentações e a fazermos realmente a Sua vontade em nossa vida. Que possamos alegrar o Senhor com a nossa vida, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Abençoe, meu Deus, cada um que está orando aqui junto comigo. Faça de cada um de nós servos melhores, filhos melhores, mais obedientes, mais dispostos a obedecer e a servir ao Senhor. Abençoe a sua igreja nesta terra, o seu povo, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a confiarmos mais e mais no Senhor e entregamos diante do Senhor todas as nossas aflições, tudo aquilo que nos angustia, que nos perturba, todas as nossas preocupações em Suas mãos, ó Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor está no controle de nossa vida. O Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e nos ressuscita do pecado eterno. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, quanto mais as outras coisas o Senhor pode fazer na nossa vida. E nós confiamos, meu Deus, que o Senhor pode nos livrar de qualquer mal. Que o Senhor, meu Deus, esteja inclinando sobre nós as suas misericórdias e nos abençoando. Paizinho amado, nos protege. Seus anjos se acampem ao nosso redor. Nos proteja, ó Pai, proteja a família de cada um que ora junto comigo. Ó Deus amado, abençoe sua vida, sua saúde. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada por sua companhia de hoje e eu espero de coração que você esteja junto comigo durante toda a leitura de 1 Coríntios para nós aprendermos juntos muito mais da palavra do Senhor. Tem muitas instruções, muitos aprendizados para a gente, então preste bem atenção, esteja comigo aqui todos os dias do nosso encontro e preste atenção na leitura bíblica, coloque em prática na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, que você e sua família tenham um lindo dia abençoado com Jesus. Se você está gostando dos nossos encontros, curte aí para eu saber e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para mais pessoas serem abençoadas também e aprenderem mais da palavra do Senhor. Beijo no coração, estenda suas mãos e receba as bênçãos apostólicas.